Bom, pessoal, então trago para vocês hoje alguns assuntos para nossa discussão. Dois dos temas que eu vou discutir aqui com vocês encontram-se no título e na capinha do vídeo. Todos os temas que eu vou discutir com vocês aqui hoje encontram-se divididos certinhos na linha do tempo aqui embaixo. Fiz a minutagem, assim vocês podem escolher quais temas vocês vão assistir. Se querem assistir a um tema, dois, três, ou se assistem ao vídeo inteiro. É uma forma de agradar aqueles que querem vídeos mais longos com vários temas e aqueles que querem vídeos específicos, com temas específicos, mais curtos. Não é muito fácil, mas tento agradar o máximo possível as pessoas que acompanham este canal. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão, sem mais delongas, aparece aí nessa primeira tela para vocês. O título do assunto é o seguinte: conflito na Ucrânia entra em uma etapa perigosa. Logicamente que o conflito por si só já é um evento perigoso, mas quando eu falo que entramos numa etapa perigosa é a seguinte questão. Até o momento temos um conflito indireto ou semidireto entre a Rússia e a OTAN que está acontecendo na Ucrânia. Qual seria o risco? O conflito passar a ser direto entre a Rússia e as forças da OTAN. Estamos falando da Rússia, que é uma potência nuclear, e de países membros da OTAN, muitos dos quais têm armamento nuclear. O principal problema seria um conflito direto, que poderia representar a Terceira Guerra Mundial, e de caráter nuclear, uma guerra nuclear. Isso seria o pior cenário para todos nós. Por isso que é uma etapa perigosa, porque existe uma escalada rápida da tensão e, sim, um dos lados está forçando bastante a barra e vamos discutir aqui isso nessa análise de hoje. Trago uma notícia do Washington Post, que na verdade faz parte da guerra informacional. Estamos falando de uma mídia umbilicalmente ligada às forças de Estado dos Estados Unidos. Não há que se pensar que foi um furo jornalístico, um vazamento de informação que não tivesse o consentimento do Estado norte-americano. Trata-se de uma peça de guerra informacional, mas através dessa peça de guerra informacional, publicada pelo Washington Post, que é uma ferramenta ligada ao Estado norte-americano, a gente pode sim fazer algumas leituras possíveis. Prestem atenção na matéria. O diretor da CIA mantém reunião secreta, uma reunião secreta que ocorreu na semana passada, não era para falar, mas o Washington Post, que é umbilicalmente ligado ao Estado norte-americano, acabou contando, trazendo a verdade ao povo como se estivesse fazendo jornalismo, acredite quem quiser. Diretor da CIA mantém reunião secreta com Zelensky sobre os próximos passos da Rússia. Se o Washington Post está trazendo à tona isso, é porque o Estado Yankee quer que todos saibamos disso, isso é uma peça de uma guerra informacional, né? O subtítulo traz o seguinte: a visita de alto nível de Burns, William Burns, ocorre em um momento crítico da guerra e enquanto o governo de Kiev expressa preocupação com a durabilidade do apoio dos Estados Unidos. Por um lado, existe uma provocação em relação à Rússia, demonstrando que a Rússia já sabe, que todos nós já sabemos e até as pedras da rua já sabem. Mas confirmando publicamente aquilo que todos nós já sabemos, inclusive já teve outras matérias sobre isso, que é o envolvimento da CIA direto em planejamentos com o governo da Ucrânia, mas trazendo também uma pressão sobre setores políticos dos Estados Unidos que veem com maus olhos a continuidade desse cheque em branco que tem sido dado ao governo da Ucrânia, que no final das contas é um cheque que não está sendo dado só para o governo da Ucrânia poder fazer o que bem entender. É um cheque em branco que está sendo dado para a indústria de armas dos Estados Unidos. Porque todas as vezes que rola um contrato entre o governo dos Estados Unidos e a indústria de armas dos Estados Unidos, embora as armas, algumas delas, sejam mandadas para a Ucrânia, uma parte considerável nem irá, já falamos aqui várias vezes que 70% das armas que foram mandadas para lá nunca chegaram lá, 30% chegaram. Dados de veículos dos Estados Unidos, inclusive, teve aí um documentário da CBS que foi ao ar, levantou essa lebre, mas tão logo foi ao ar, o documentário já foi tirado. Mas o ponto é o seguinte: existe uma pressão sobre certos setores da política norte-americana que não veem com bons olhos,
sobre setores que não querem continuar com esse apoio, porque logicamente existe uma pressão popular. Esse dinheiro que sai do governo dos Estados Unidos e vai para a indústria de armas e enriquece os setores financeiros proprietários dessas indústrias, é dinheiro do povo, e isso é profundamente impopular, sobretudo porque as condições de vida do povo nos Estados Unidos está piorando. Poder aquisitivo caindo por causa da alta do preço de tudo, alta do preço da energia, alta do preço do combustível, alta do preço dos alimentos, alta do preço dos aluguéis. O povo dos Estados Unidos ganha, mas não compra o mesmo. E isso é um problema e isso deságua na política. Setores políticos que conseguirem verbalizar essa insatisfação ganham votos, e é justamente por aí que a coisa vai. Trago ali duas observações, letrinhas em vermelho e letrinhas em azul. Começo na de cima, logicamente. William Burns viajou em silêncio, mas aí foi lá o Washington Post, que é um jornalismo ultra investigativo que não é ligado ao Estado norte-americano, ironias à parte, e descobriu isso e denunciou. William Burns viajou em silêncio para a Ucrânia para alinhar projetos contra a Rússia. Isso era para ter vindo ao ar. Senão o Washington Post não traria. Ninguém aqui vai imaginar que o Washington Post vai fazer jornalismo de verdade. Trago uma segunda ideia, que é a ideia que aparece nessa matéria. O Congresso, e é uma pergunta, o Congresso dos Estados Unidos manterá os pacotes de apoio à Ucrânia? Isso é uma pressão sobre setores políticos que não estão muito satisfeitos com manter esse apoio, até porque isso desagrada setores, o eleitorado de onde vêm os votos. Setores políticos que conseguirem fazer esse movimento e fugirem da alcunha de traidores dos Estados Unidos, da democracia, agentes do Kremlin, serão bem-sucedidos, porque logicamente que todo mundo que tentar se insurgir contra essa farra de dinheiro que está sendo enviada para a Ucrânia vai ser acusado de ser um agente do Kremlin, como o governo da Ucrânia já rotulou o Roger Waters, que é um agente do Kremlin. Ele está lá rotulado, e dentre vários artistas e jornalistas e formadores de opinião, que são rotulados como agentes do Kremlin. Por quê? Porque pensam criticamente e não babam o ovo do Zelensky, E nem concordam com essa porcaria toda que está rolando aí de apoio à democracia, como se defender a Ucrânia fosse defender ao mesmo tempo a democracia. Continuamos no mesmo assunto, uma foto meramente ilustrativa, mas acho que mais honesta sobre o Biden do que essa imagem que ele construiu e que a mídia construiu em torno dele, de um senhorzinho frágil e assim por diante. Pode ser que fisicamente ele esteja realmente, mas ele está num cargo que lhe dá muito poder, e historicamente o Biden está muito longe de ser uma figura inofensiva. Ele tem uma trajetória política que é uma trajetória política recheada de fatos que nos habilitam a ter todo o cuidado com o Joe Biden, desde senador e assim por diante, toda a trajetória para o vice-presidente do Obama. Trago também duas ideias, começo pelas letrinhas em vermelho. O conteúdo da matéria do Washington Post importa menos do que a sua função como ferramenta de guerra informacional, essa é uma observação. Eu trago aqui matérias da mídia corporativa para que a gente enxergue ali também o seu caráter de guerra informacional. É justamente por aí que a coisa anda, tem que ler nas entrelinhas. E muitas das vezes não precisa nem ler nas entrelinhas, a coisa é tão explícita que os caras estão praticamente te jogando na cara o que eles estão tentando fazer. Trago uma segunda ideia ali. O objetivo dessa matéria é o seguinte, é ampliar a atenção por um lado e pressionar políticos yankees que porventura não queiram votar a favor de mais ajuda à Ucrânia e mais ajuda, entre aspas, à indústria armamentista dos Estados Unidos, pressionar esse pessoal. Pode ser que tenha alguma outra função que tenha me passado, mas as duas funções primordiais são essas. Segunda ideia que eu trago ali é a seguinte, o governo yankee está com a clara intenção de ampliar a tensão com a Rússia, tanto é que já se falou aí em armas para atacar a Crimeia. Tem se falado isso, esse é o grande tema de tensionamento do momento. E isso, logicamente, pode ter uma resposta da Rússia, e os Estados Unidos têm pressionado as forças, os membros da OTAN, sobretudo aqueles da Europa continental, a enviarem mais armas, ampliar a tensão em relação à Rússia, naquele movimento de afastar a Europa continental da órbita geopolítica e econômica e de parcerias comerciais
em relação à Rússia. Trago mais aqui duas ideias, lembremos de alguns pontos importantes aqui. Foto ilustrativa onde aparece o Lloyd Austin, que é o responsável pelo setor de defesa do governo Biden, o chefe do Pentágono, e o Mark Milley, que é o chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, figuras de proa da máquina de guerra dos Estados Unidos, do governo Biden, e trago ali uma primeira ideia em letras vermelhas. Lembremos que o Lloyd Austin e o Mark Milley visitaram a Europa para alinhar os próximos passos com países europeus, que é fortalecer a ajuda, o suporte, não é nenhuma ajuda, ajuda parte do pressuposto de que tu está ajudando o povo do país. É instrumentalizar mais a Ucrânia para que ela continue sendo uma bucha de canhão dos interesses das oligarquias britânicas e, sobretudo, estadunidenses. É para isso que eles foram lá. Tentar fazer com que os países da Europa continental, sobretudo a Alemanha e França, tem um artigo recente do Atlantic Council, o Conselho do Atlântico, que é um centro de estudos da OTAN, no qual os caras centram fogo na Alemanha e na França. Tem que apoiar mais, tem que fazer mais pela Ucrânia, nesse movimento de colocar a Europa continental em rota de colisão com a Rússia. E outra, esses caras foram lá na Alemanha, eu não tenho acesso a nenhuma informação privilegiada, não tomo café da manhã com nenhum líder de país, como alguém comentou ali, fez um bom comentário esses dias sobre os analistas, mas os caras foram até a Alemanha, o cargo de ministro da Defesa na Alemanha está vago, acho que muito provavelmente foram lá dar o seu pitaco sobre o seu pitaco, fazer a pressão ou, se não escolher, quem será o próximo ministro da Defesa da Alemanha. Não sei se anunciou ainda, até o momento eu não cruzei com essa informação. Se já tiver saído o nome da pessoa, por favor, me comuniquem. Eu vi que o governo do Olaf Scholz tem aquela coisa de paridade de gênero e diversidade no governo, e os caras estavam pensando em substituir uma mulher por outra mulher, né? Mas eu já vou de antemão avisando, isso aí não vai significar absolutamente nada. A próxima pessoa que vai entrar será muito mais pró-OTAN do que a fulana que saiu lá. E esse cara que está aí, por exemplo, quando foi colocado no cargo, que é o Lloyd Austin, veio aquela propaganda identitária, porque é um negro num cargo importante. Lloyd Austin é representante da indústria de armas dos Estados Unidos. O fato dele ser negro não significa merda nenhuma. Não faz diferença nenhuma. É aí que está a questão, entendeu? Mas tem esse jogo de retórica, de diversidade, que o atlanticismo tem usado e muita gente embarca nessa bobagem aí. Não estou dizendo que diversidade não é importante, estou dizendo que vindo desse pessoal aí não significa merda nenhuma. Me perdoe a expressão. Segunda ideia que eu trago ali é a seguinte: Rússia e OTAN estão preparando novas ofensivas para a primavera. Não quer dizer que no inverno não rola nada, mas estão arquitetando algo para quando o clima for mais favorável. Isso não é uma especulação, isso é uma certeza, tá? Logicamente que o conflito ele reduz a sua intensidade no inverno por causa das condições climáticas, o que não significa que a tensão não continua crescendo, mas as atividades elas ficam... o conflito continua indefinido, como a gente discutiu já anteriormente, antes do inverno chegar, mas continuam os ataques, continua a tensão crescente, mas não é agora que o conflito vai se definir logicamente. Continuamos aqui discutindo esse tema. Rússia, Ucrânia e OTAN são temas que é muito difícil não aparecerem aqui, é o núcleo de tensão central no momento, até que exploda um conflito em Taiwan, se acontecer, mas as forças anglo e yankees estão trabalhando incansavelmente para que esse conflito comece, mas ele só pode começar no momento certo, quando a gente internalizou as cadeias de suprimentos para a tecnologia, quando dominarmos a tecnologia de semicondutores. Tem uma série de circunstâncias aí no meio que precisam ser atendidas, pré-requisitos para que possa começar esse conflito aí, mas não quer dizer que ele não vai começar. Como a gente é muito assim, em escala temporal, muitas vezes muito presentista, a gente não vê que são processos. Podem perceber, assim, quando a gente volta num livro de história, um livro didático, um livro mais específico, tem várias páginas ali falando, mas parece que tudo transcorre muito rápido, mas são anos
de desenvolvimento de uma situação até que um conflito exploda. Então, isso aí a gente está num processo que não vai levar semanas, pode levar semanas ou meses, mas pode levar anos também. Tudo tem que estar azeitado direitinho para que o conflito comece nas condições adequadas para os interesses atlanticistas. Então é outra questão aí. Trago mais uma notícia para vocês, que é o que disse o governo russo, e aí está uma matéria. O Kremlin diz que ataques ucranianos na Crimeia seriam extremamente perigosos. O que quis dizer o governo russo? Trago algumas ideias sobre isso. O primeiro ponto ali, o porta-voz do Putin, que é o Dmitry Peskov, que é esse cidadão que aparece aí nessa foto, disse que o apoio da OTAN aos ataques, não é aos ataques, tá? Aos ataques à Crimeia, coloca a Europa em risco, ou seja, esse apoio coloca a Europa em risco. Por quê? Porque existe uma pressão da OTAN para que os países da Europa continental municiem mais a Ucrânia, e a Ucrânia atacando a Crimeia, que é considerada hoje uma parte da Rússia pelo governo russo. Houve um referendo anos atrás no qual o povo da Crimeia decidiu fazer parte do Estado russo, por N condições que a gente já discutiu aqui. E significa o quê? Ataque à Crimeia, ataque à Rússia. Ataque à Rússia tem uma resposta que a Rússia já disse qual é. Vamos lutar com tudo que temos e, inclusive, a minha próxima tela traz justamente isso. Vamos lutar com tudo que temos mesmo. O que a Rússia tem também? Tem armamento nuclear. A Rússia não disse que irá lutar com armamento nuclear. Ela disse que ela não quer ser colocada na situação de desintegração e risco do Estado russo, que tenha que lançar mão de armamento nuclear. Ela diz... O que foi dito pelo Medvedev e o que foi dito já pelo Vladimir Putin, já foi dito por quase todos os representantes do governo russo ligados que falam sobre esse conflito, é o seguinte: todas as nações, todas as potências nucleares, todos os países que possuem armamento nuclear, se forem colocados sob uma pressão e um estresse que coloquem em risco a sua integridade, podem acabar lançando mão disso. Isso não é nenhuma ameaça, isso é uma obviedade. Cabe aos dois lados dessa história toda, OTAN e Rússia, não permitir que isso chegue até lá. Só que só a Rússia sozinha não vai conseguir garantir que isso não aconteça. Depende do outro lado também. E lógico, isso também é uma forma de dissuasão por parte do governo russo. Não coloquem a gente numa situação de termos que usar aquilo que nós não gostaríamos, mas temos e podemos usar. E tem um ponto ali que eu coloquei de observação. De novo, trago pela milionésima vez. A Crimeia é inegociável para a Rússia. Não vai rolar. Não adianta essa coisa. A Crimeia não volta. O Donbás dificilmente volta. A região do Donbás, Lugansk e Donetsk. Kherson e Zaporígia, partes, né, mas muito difícil também, mas a Crimeia é inegociável. Isso aí o pessoal pode tirar o cavalinho da chuva na OTAN, que não vai rolar. Aí vem um posicionamento do Dmitry Medvedev, já foi primeiro-ministro, já foi presidente, hoje faz parte do governo Putin, tem um cargo no governo Putin. E ele colocou o seguinte no Twitter, tá? Os políticos atrasados em Davos reiteraram: para alcançar a paz, a Rússia deve perder. Isso foi uma coisa que a gente já tem discutido. Precisamos armar a Ucrânia para atingirmos a paz. Aí continua ali o Medvedev. Nenhum deles entende que a perda de uma guerra convencional por uma potência nuclear pode levar a uma guerra nuclear. Ele não está ameaçando, ele está dizendo, ele está chovendo no molhado. Ele está dizendo uma coisa óbvia. As potências nucleares não foram derrotadas em grandes conflitos cruciais para o seu destino. O pessoal vai querem testar isso, para ver como é que uma potência nuclear se comporta diante da possibilidade do seu desaparecimento? Continuem, é isso que ele está dizendo. Ele não está dizendo nós vamos disparar armamento nuclear. Está fazendo uma análise de conjuntura, que qualquer um faria. Quem está acompanhando pode até detestar o Medvedev, pode não gostar do Putin, pode detestar o Peskov, pode não gostar de, sei lá, pode ser ultra defensor do governo da Ucrânia, mas o que esse cara está falando é uma coisa lógica. Ele não está fazendo nenhuma ameaça aqui.
Claro, tem o caráter de dissuasão essa observação publicamente lançada, lógico que tem. Nada é jogado de maneira neutra, não existe neutralidade nas questões humanas, não existe isso nas questões da política, geopolítica, não tem neutralidade. Mas ele está fazendo uma observação óbvia. Trago duas ideias sobre isso. A primeira delas é a seguinte: a OTAN pode estar forçando um ataque nuclear tático russo para mudar a postura do sul global. Já falei várias vezes, temos toda uma indústria cultural e, logicamente, que não é só a indústria cultural que está levantando essa lebre, existe um risco real que todos temem, que é o seguinte: o uso, ainda que tático, pontual de armamento nuclear vai gerar uma mudança de opinião, um tema muito sensível. Vocês podem ter certeza disso. Até pessoas que, porventura, estiverem em cima do muro, e muitas que estiverem criticando o governo do Zelensky, o uso de um armamento nuclear pode mudar a percepção desse governante, desse empresário, desse cidadão, eleitor, seja lá o que for. Pode mudar desse formador de opinião. E é justamente isso que a OTAN pode estar apostando. O sul global está em cima do muro, se recusa a sancionar a Rússia. Talvez a Rússia, utilizando o armamento tático, gere uma mudança de percepção e uma pressão internacional. Pode ser isso. Eu tenho levantado essa questão faz tempo aqui no canal. Trago outra ideia ali. A conduta da OTAN é muito imprudente. Por quê? Porque ela pode estar forçando uma resposta nuclear tática russa, só que isso pode arrastar o mundo inteiro para uma guerra nuclear. E isso não é o Thiago Zé Ruela aqui dizendo isso. Vários analistas sérios de ambos os lados do espectro, de todo, não é nem ambos, de todos os lados do espectro político, aqueles mais pró-Rússia, aqueles mais pró-Estados Unidos, pró-OTAN, do setor militar, dos formadores de opinião mais ligados aos setores políticos, todos já disseram que isso aí pode descambar para uma coisa muito feia. Figuras do Pentágono nos Estados Unidos, articulistas ligados à OTAN já falaram isso, o Kissinger já falou isso, embora agora deu uma mudada de opinião, mas o que está dito, né? Há o risco, lógico que há o risco. E é imprudente, claro, é o objetivo dos caras, mas atiram o mundo inteiro numa aventura. Guerra nuclear é uma coisa, né, embora... Já falei, vários comentam, não, tem que apertar o botão nuclear e pronto. Cara, né, para dizer uma coisa dessa, né, brincadeira, né, falar uma coisa dessa. Seguinte, trago um segundo tema para a nossa discussão aqui, que é os desafios para formar uma OTAN no Oriente Médio. Tenho discutido aqui a possibilidade da formação dessa OTAN do Oriente Médio, tendo Israel como testa de ferro, né, mas... Israel não seria uma ferramenta aí no meio, né? Israel é agente e o Estado de Israel pode ser uma ferramenta, mas as oligarquias israelenses que estão bancando isso, têm interesses emaranhados com as oligarquias estadunidenses, muitas vezes são os mesmos agentes, e as oligarquias britânicas, temos aí uma almôndega de interesses nefastos, financeiros e que utilizam as máquinas de guerra dos respectivos estados britânicos, Estados Unidos e Israel, estão montando uma estratégia talvez alternativa por causa da falência, pelo menos na África, do AFRICOM, que é aquele comando militar dos Estados Unidos para a África. Então Israel pode estar assumindo esse papel no norte da África e já formando uma força, reforçando a força que Israel já é, de ser uma nação que funciona como um posto avançado do atlanticismo no Oriente Médio. E está se aprimorando isso através dos acordos de Abraão, que é um tema que eu discuti aqui e estou sempre trazendo de volta. Mas prestem atenção nessa matéria que eu trago para vocês, que é baseada numa pesquisa. Tá? Um instituto que fez uma pesquisa a respeito do posicionamento das pessoas que vivem no mundo islâmico, pegou norte da África e Oriente Médio, a respeito do que esse pessoal pensa sobre questões políticas e intervenções geopolíticas no geral. Então, essa pesquisa mostra a unidade entre árabes e visão comum sobre a causa palestina. Ou seja, essa pesquisa que foi levantada por esse instituto aí, ela traz a seguinte questão: se vocês digitarem aí AOI na pesquisa e colocar mais alguns termos, pesquisa, Israel e assim por diante, vocês vão encontrar alguns PDFs sobre
que traz aí o resultado dessas pesquisas aí, que foi divulgada, aí essa matéria do início de janeiro, foram divulgadas pesquisas que ocorreram em 2022, que são importantes para uma reflexão, logicamente, em 2023, porque trazem um panorama aí recente sobre como pensa a população do mundo islâmico sobre questões variadas da geopolítica. Então é importante a gente discutir isso. Eu sempre acho importante essas pesquisas, né? Essa questão demográfica é muito importante, a questão de como pensa o povo, como ele se posiciona é fundamental, porque tomar o pulso do povo é importante para saber qual é o ambiente político. Os governos, sejam eles mais ou menos autoritários, precisam considerar isso nas suas decisões, senão perdem o controle de tudo. E tenho certeza, tá? Por mais que pareça que muitos governos não prestam atenção a isso, eles prestam atenção de uma maneira ou de outra, eles prestam atenção a isso. Tá? Eles não podem contrariar completamente aquilo que a sociedade quer. Né? Eles podem fazer algo e lançar a mão de estratagemas para enrolar o povo, mas em momentos de crise aguda, global, como a gente vive, prestar atenção a isso é importante. Eu acho que os governos do mundo islâmico que pensam em estabelecer acordos e estreitar parcerias com Israel levam isso em consideração. Tanto é que não estreitam mais. Prestem atenção aqui em algumas ideias que eu trago. Letrinhas em vermelho. A pesquisa trouxe dados relevantes sobre o Oriente Médio e o norte da África. Primeira questão importante ali. Estados Unidos e Israel, e esse é um contexto de fundo importante, trabalham para consolidar uma OTAN na região, tendo como uma das peças os acordos de Abraão, que é Israel tentando estabelecer parcerias com países do mundo islâmico, no norte da África e no Oriente Médio, para tentar isolar o Irã. A questão é, qual é o nível de facilidade com que Israel vai fazer isso, maior ou menor, ou se vai conseguir fazer. Claro, eu fiz um recorte aí ali embaixo do mapa mundi, um recorte toscão, tá? Eu só queria enquadrar na mesma imagem o norte da África e o Oriente Médio. Um recorte tosco ali, só para vocês terem ideia de que região estamos abrangendo aí quando a gente fala desse assunto. Trago duas ideias ali. Os Estados Unidos e Israel são vistos, aí a gente já entra em alguns números trazidos pela pesquisa, Estados Unidos e Israel são vistos como causadores hipócritas, porque têm um discurso contrário àquilo que fazem, de instabilidade na região, norte da África e Oriente Médio, ou seja, a população não nutre uma grande estima por Israel e Estados Unidos, sabem exatamente onde eles querem chegar quando se apresentam como defensores da democracia. Diga-se de passagem, essa pesquisa trouxe também que o povo entende que o que eles estão propondo não é nada de democracia, e entendem que aquilo ali não tem nada a ver com a participação popular, e inclusive a concepção política de muitos lugares que não seguem a lógica atlanticista, né, que muitos chamam de lógica ocidental. A percepção política é diferente, a percepção das relações sociais é diferente, existe um mundo aí, muitas vezes esse pessoal da OTAN tenta atropelar toda essa diversidade de pensamento. Não estou aqui criando uma defesa da forma de pensar do mundo islâmico, mas estou dizendo que é uma forma de pensar que é atropelada, muitas vezes, por essa visão atlanticêntrica aí, né? Anglo-Yankee. Trago uma segunda ideia. A questão é que Rússia e Irã não gozam de uma imagem muito melhor do que aquela dos Estados Unidos e Israel para muitos países da região. Lógico, no comparativo, no que diz respeito à causa dos palestinos, quando a população é questionada, é lógico que o Irã tem uma avaliação infinitamente melhor que Israel e os Estados Unidos. Não há nem que se discutir, até pelo suporte que o Irã dá para o Hamas, que é um grupo político que atua, é um grupo político palestino. Mas, em termos gerais, existe essa questão de sunitas e xiitas também, que interferem na opinião sobre o Irã, mas existe também essa percepção de que são forças que também levam turbulência para os lugares. E existe uma disputa ali e as pessoas enxergam esse tipo de coisa. A percepção, quando a gente fala da França-África, quando a gente vai um pouco, claro, a Argélia também faz parte disso, mas quando a gente pega países um pouco mais para o sul ali,
A visão sobre a Rússia ela vai melhorando, assim, né? Mas no geral no mundo islâmico varia muito de país para país, mas existe uma certa percepção de que tem uma disputa ali que está levando ao caos. Claro, a imagem de Israel e Estados Unidos é bastante mais desgastada, Mas claro, né, cada país vai ter a sua peculiaridade. Vai ver na Síria uma situação, né, vai ver no Líbano é outra situação, vai para os países do norte da África é uma outra situação. Claro, isso vai variar, mas na média eles levantam algumas questões importantes nessa pesquisa. Trago mais duas ideias, uma foto do Erdogan, líder político da Turquia, figura bastante ensaboada aí, né? Turquia e China tiveram aprovação popular no que tange a sua política para o Oriente Médio, uma visão bastante positiva que essa pesquisa trouxe sobre essa população. Eu acho muito complicado essa população do mundo islâmico, porque existe uma diversidade enorme ali, né? Mas estou trazendo aqui, a grosso modo, alguns resultados da pesquisa. No geral, a percepção sobre o comportamento da Turquia, o Erdogan tem feito um esforço enorme para ser o centro do mundo islâmico, inclusive em disputa com a Arábia Saudita, e isso tem surtido efeito. A visão sobre o Erdogan tem sido bastante positiva. Claro, vai variar de país para país, sempre lembrando. E da China também. A China, como adulto na sala, está conseguindo agradar, digamos assim, uma grande fatia do espectro político, econômico e geopolítico, porque tem sido uma conduta que tem demonstrado assim, ó, parece que está buscando estabilidade. Isso é muito importante para os países num contexto de crise. Parece que a China está acertando a mão aí nesse ponto também, pelo menos segundo essa pesquisa. Trago ali uma segunda ideia. Mais de 80% da população que foi pesquisada, que é a população do mundo islâmico, é contra o avanço das relações entre o seu governo e o governo de Israel. E tenho certeza, a extrema-direita sionista, que está no corpo no corpo do governo do Netanyahu, vai piorar muito essa percepção aí. Essa pesquisa foi feita antes desses caras começarem a atuar como partes do governo Netanyahu. Tenho certeza de que vai piorar, e vai piorar muito. Os acordos de Abraão, olha, estão sob forte risco por causa dessa coalizão no Netanyahu, mas também sem esse pessoal ele não consegue maioria no Congresso, tá numa saia justa aí, né? Vai ter que governar com essa porrada de maluco que saiu do esgoto da política. Trago uma última discussão, um artigo bem interessante. Concordo com esse centro de estudos, que é o Conselho do Atlântico? Não. Precisamos ver as questões que ele levanta? Sim, porque é um centro de estudos da OTAN. Os caras estão levantando ali questões que eles dizem que são fundamentais e que podem mudar os rumos da ordem global. Prestemos atenção. É o cérebro da OTAN pensando. Então, prestemos atenção. 6 fenômenos que merecem atenção em 2023. Eles trazem essa expressão aí, leopardos da neve, e eu até explico ali e tento explicar rapidamente, claro, até para não fazer um texto cansativo. Mas eu coloco ali, ó, os tais leopardos da neve, nessa linguagem geopolítica utilizada pelo Conselho do Atlântico, são fenômenos sutis e de difícil detecção que possuem a capacidade de transformar a ordem global. Olha, eu achei que muitos deles nem são tão difíceis de difícil detecção e nem são tão sutis assim, mas eu gostei do apanhado que eles fizeram ali, e muitos deles eu já discuti aqui com vocês, o que significa então que se eles são leopardos da neve, estamos aqui no canal encontrando os leopardos da neve. Eu já vou passar para eles e só trago uma última observação. O Atlantic Council consultou especialistas em previsão de panorama global para determinar esses leopardos da neve. Passemos a eles. Vocês vão ver que vários desses aqui a gente já discutiu aqui no canal. Já encontramos juntos alguns leopardos da neve, vocês já comentaram sobre alguns, eu já trouxe aqui também alguns para vocês. É uma troca de ideias, tá? É uma troca de ideias. A primeira deles é a regulamentação apertada dos algoritmos. A questão algorítmica, que é essa questão de como funcionam as redes, que é na verdade uma grande caixa preta, a maior parte da gente não sabe exatamente como é que funcionam as tecnologias que a gente usa, e isso é um grande risco, porque isso é o próprio conceito de alienação, que é quando a gente acaba dominado por instrumentos que a gente mesmo cria e não sabe como eles funcionam, como as ferramentas funcionam. Então é exatamente isso a rede. É um grande risco. O avanço da tecnologia na velocidade que a gente não consegue absorver e não conhece
os processos que ali estão contidos. E isso é muito perigoso. Cara, isso aí, uma porrada de pensadores já levantaram essa discussão aí sobre a alienação em relação à tecnologia. E a gente está enredado nisso aí. E cada vez mais, porque cada vez mais a gente vive num mundo que não entende. Muita gente acha que rede social e celular e assim por diante, né, as redes sociais, os smartphones, acessar redes é uma coisa, é uma distração, é uma brincadeira, aquilo ali é feito. São as pessoas que determinam como as redes são, e são grandes ferramentas de captura de dados, formação de perfis psicológicos de massa e de controle de mente. Isso aí... o Vale do Silício é complexo industrial militar dos Estados Unidos. Então é guerra cognitiva, que é o que eu coloco ali embaixo. Tá? Declarada já, não é nenhum segredo de Estado, não é nenhuma teoria conspiratória, não, isso aqui não tem nada a ver com notícias secretas que eu tirei da Deep Web. Não, isso aí é algo que já foi publicado, já teve evento, já teve PDF publicado, inclusive quando saiu aí eu já falei sobre isso aqui no canal, já lancei o PDF aí com uma tradução tosca automática. Teve documento sobre guerra cognitiva por parte da OTAN, não é segredo. Já trouxe vários vídeos aqui que mostram que profissionais estão na outra ponta. Num lado tem uma população que não conhece como funciona a tecnologia, na outra tem caras que já atuaram com operação psicológica na Síria, no Iraque, ou seja, na mão tem uma criança com o celular na mão, na outra tem um profissional que vai fazer mingau da cabeça do cérebro da criança. Esse é o grande risco. Se eu pudesse dar um conselho a todos os pais, isso eu sempre falei como professor, cuidado com redes sociais para uma criança. Para adultos eu já acho um risco, quem dirá então largar na mão de uma criança? Aquilo ali perde filho, tá? Perde filho para a internet. E não estou falando no sentido figurado, tá? Trago duas ideias ali. A capacidade que a associação entre a inteligência artificial e o uso dos algoritmos tem de moldar a percepção das pessoas é um dos temas relevantes. Existe uma guerra cognitiva. De lado a lado, a China está propondo o seu modelo de quarta revolução industrial, está propondo o seu modelo de rede. Ela também faz sua guerra cognitiva. A OTAN já lançou a público que está fazendo guerra cognitiva. O objetivo é transformar pessoas em soldados virtuais. É hackear mentes. Isso é a OTAN quem disse. Eu não sou eu que estou botando palavras na boca da OTAN. A OTAN publicou um documento sobre isso, sobre como hackear mentes, transformar pessoas em soldados. Não é hackear, sair o fio do computador e vai conectar. É através de processos. Quando a gente vê como as pessoas se comportam, guerra cognitiva é muito mais do que guerra informacional. Eu coloco ali embaixo. China e Estados Unidos estão desenvolvendo políticas para a guerra algorítmica. E tem algo mais profundo aí, que é guerra cognitiva. É mais do que guerra informacional. Porque uma coisa é guerra de lançamento de informações. Cognição é como a pessoa entende as coisas, como a pessoa entende o mundo. Então tu está desenvolvendo uma percepção na pessoa, muito mais do que uma percepção. Uma forma da pessoa conhecer o mundo. De forma que não importa a informação a qual ela tem acesso. Ela não vai acreditar naquilo, ela não vai entender aquilo, ela não vai ter capacidade de entender aquilo. Isso é muito triste, tá? Tu roubar a capacidade de uma pessoa compreender o mundo, ou distorcer a forma como a pessoa tem de compreender o mundo, é algo gravíssimo e bem triste, porque não importa a informação a qual a pessoa tem acesso, ela não vai querer saber daquilo, ou ela não vai entender aquilo, ou ela vai ficar tão irritada com aquilo que ela não vai querer saber. E vocês sabem do que eu estou falando, vocês veem isso todos os dias na rede, vocês veem pessoas que já estão com a mente hackeada. Outra questão que aparece então já foi o primeiro, que é a questão dos algoritmos, agora vem mais um. O aumento da dissociação corporativa preventiva da China. Do que estamos falando aqui? Trago ali duas ideias. Empresas chinesas estão saindo das bolsas de valores dos Estados Unidos e empresas ocidentais querem alternativas produtivas à China. O que está acontecendo aqui? O cenário de sanções contra a Rússia, ele deixou claro para muitos agentes que existe uma ruptura. Isso já acelerou bastante durante a pandemia, a quebra das cadeias de suprimentos. Mas existe um processo de desglobalização, que é o que eu coloco ali na minha segunda ideia. O processo de desglobalização é um dos objetivos da OTAN, é romper as cadeias de suprimentos e criar bolhas comerciais e geopolíticas. A globalização tal como a gente conhecia
com a hegemonia da OTAN e onde a China, e na qual a China participava, parece uma impossibilidade, dada a força que a China ganhou. A força econômica, tecnológica, a possibilidade de produtos energéticos russos na Europa, extirpada também. A possibilidade de tecnologia chinesa no mundo, vamos acabar com isso. Então há um processo de desglobalização e ele não é ao acaso. Não é uma crise que aconteceu. É um projeto. E é o que eu tenho dito aqui, é um projeto da OTAN. Porque perdeu o controle, perdeu a hegemonia. Temos que mudar as regras do jogo. Não dá para deixar a China brincar mais. A gente não vai conseguir colocar as rédeas na China e nem dissolver o socialismo por dentro como imaginávamos. Deu errado isso. Trago ali mais um terceiro item que aparece aí, né, nesse texto, né, é mais um leopardo da neve. A revolução das baterias que democratizará os veículos elétricos. Aqui tem uma corrida pela questão do monopólio das matrizes energéticas, uma mudança que tenta fazer com que os países centrais tornem-se menos dependentes do sul global, as reservas de petróleo, em boa medida, estão em países do sul global, dos quais as nações centrais não querem depender. Por quê? Porque elas estão ganhando autonomia com a posse e o seu pragmatismo está levando a um avanço da sua percepção geopolítica. Estamos falando justamente da multipolaridade. Trago duas ideias ali. O desenvolvimento de baterias baterias de lítio para carros elétricos que tenham maior duração pode mudar o mundo dos transportes e a geopolítica das matrizes energéticas. Por enquanto não é viável, senão já teria se instalado. Mas existe um desenvolvimento. Nunca deve se dizer em tecnologia que algo não é possível, com o risco de parecer ridículo, como aqueles caras que diziam que os carros eram só uma febre, que a carroça ia continuar, sabe? Então nunca façam esse tipo de isso não dá, isso nunca vai acontecer, porque tu pode dizer até o momento não se desenvolveu condições técnicas para fazer essa transição, mas que isso nunca vai acontecer, não é viável até o momento. Esse cavalo de pau energético aí que o pessoal quer ir para energia alternativa, não é viável. E outra, está se abrindo um novo tipo de destruição da natureza, porque, né, a exploração de lítio e de outros minerais raros aí ele é bastante destrutivo também, né? Claro, mas não tem gás de efeito estufa. Mas para abastecer de energia, para carregar esses carros aí, muitos países vão ter que reforçar a sua matriz com carvão, né? Então, a China já falou várias vezes sobre isso, né? Ela falou o que o Ocidente está fazendo é substituição de carbono. Ele vai trocar um por outro. Isso aí não é consistente. E está certo, a China está certa nesse posicionamento, né? Por isso que ela falou, não, a gente vai continuar com combustíveis fósseis até quando for possível fazer uma mudança de verdade, porque isso que o Ocidente está fazendo é uma bobagem. Trago uma segunda ideia ali, né? O atlanticismo quer depender menos do sul global e ampliará uma ofensiva em países com reserva de lítio. Minerais raros, países com minerais raros podem se preparar para altas ofensivas. Mais um leopardo da neve aqui. Os primeiros vislumbres de um movimento trabalhista global impulsionado pelos trabalhadores da plataforma. Isso não quer dizer que o Atlantic Council está defendendo esses caras, está defendendo os trabalhadores que trabalham para aplicativos. Não. Ele está levantando uma contradição que vai crescer. Então dizendo, aqui tem um cenário que está dado. Ou a gente utiliza isso a nosso favor, ou a gente vai tomar pedrada. É isso que está sendo colocado aqui. A gente tem que se antecipar a isso. É muita gente muito insatisfeita com as suas condições de trabalho. É isso que eles estão levantando aqui. Aí eu coloco ali. O atlanticismo está preocupado com o crescimento das contradições entre trabalhadores de aplicativo e as empresas de tecnologia. Ali embaixo eu continuo. O Estado será pressionado pelos trabalhadores, por um lado, e pelas grandes empresas de tecnologia, pela Big Tech, por outro. Temos um cenário de instabilidade social e política. Esses caras podem capitalizar em cima disso para gerar bagunça, assim, podem se apresentar como falsos progressistas, e é uma questão que está colocada. É um problema a ser discutido isso aqui. É aquela questão da realidade histórica, né? Ela é material. É como tu tá no meio da rua, um caminhão vai te atropelar, não vou olhar para isso. Vai atropelar. Vai atropelar. Mesmo que não queira discutir essa questão.
ela está se impondo, ela já se impôs. Vários protestos já foram feitos de trabalhadores de aplicativos. Outro leopardo da neve, já ia dizer o gato da neve. A promessa arriscada da geoengenharia. Isso é uma questão interessante. Não vou espichar muito aqui, mas já estou chegando ao final do vídeo, mas só quero comentar rapidinho aqui. Duas ideias. O artigo pondera sobre as possibilidades de sucesso da geoengenharia para combater as mudanças climáticas. Pesquisem aí sobre geoengenharia que vocês vão ver. Tem coisas aí que são bem assustadoras. Mas pondera também sobre os riscos de alterar o funcionamento do planeta. Estamos falando de possível uso de armas climáticas, porque o que está se falando aí é o quê? Desenvolvimento de tecnologias, de enviar energia solar de volta para o espaço, controle sobre camadas da atmosfera que servem como barreira para a energia que vem de fora do planeta. Se vocês pensaram no HAARP aí, podemos... Se tu fala disso, o cara já pensa que é a teoria da conspiração. Mas o artigo pauta isso, a OTAN está discutindo isso, tá? Então, fiquemos de olho. E aí eu trago, acho que nem preciso me alongar muito nisso aqui, porque é um tema que eu sempre discuto. A reaproximação Japão-Coreia do Sul que pode abalar o Indo-Pacífico. A OTAN está tentando isso. O que eu coloco ali embaixo em verdinho, por último, é a questão. E o artigo coloca isso também. Abre falando disso, nesse item. O obstáculo são as divergências históricas entre o Japão e a Coreia do Sul, que eu já falei várias vezes aqui. É difícil de conciliar isso para aproximar esses países. E coloco outros dois pontos que são importantes. Tem que saber se eles estão fazendo isso para ser ferramenta da OTAN, ou se estão fazendo isso para parecer ferramenta e, no final, tornarem-se mais independentes. Coloco ali a foto do Yoon-suk Yeol, que é o líder sul-coreano, e do Kishida, que é o líder japonês. Yoon-suk e Kishida estão explorando o sentimento anti-China para conseguir mais armas da OTAN. Continuo. A questão é se estão fazendo isso para serem um braço do atlanticismo ou se buscarão uma maior autonomia. Essa é a grande dúvida. E esse é um dos leopardos da neve, nada camuflados, que estão na mesa, que é a questão do Japão e da Coreia do Sul como armas, como próximas buchas de canhão ou não, dos Estados Unidos e dos britânicos. Vão se prestar a isso? Não vão? Veremos. Momento final é aquele momento urso da bunda caída, lá do Pica-Pau. Momento de passar o chapéu para quem acompanha o canal, gosta do canal, quer apoiar e pode apoiar o canal. Se quiserem, é algo que eu agradeço, é o que mantenho esse canal aqui, é o apoio de quem ajuda o canal, o apoio financeiro. Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo do vídeo, mas eu coloco na tela para vocês. Pode apoiar por boleto ou cartão de crédito, através do Apoia-se, o link, a plataforma o endereço do Apoia-se está aí, que é uma plataforma virtual, que pode ajudar por boleto bancário ou cartão de crédito. A segunda forma de apoio, que também está na descrição aqui embaixo, é pelo Pix, que é uma chave de e-mail, pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar sempre com o valor que quiser, uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Tem gente que pode não ter condições de contribuir, mas que quer assistir aos conteúdos. Fico feliz que eu possa proporcionar esses conteúdos para aqueles que não têm condições de contribuir. Então, quem pode ajuda e pode estar ajudando uma pessoa que quer ter acesso a esse conteúdo aqui, tá? Não estou dizendo que é um trabalho humanitário, estou dizendo que eu fico feliz em poder fazer esse trabalho aqui que pessoas que não podem contribuir têm acesso. E agradeço imensamente aqueles que apoiam. Botãozinho embaixo do vídeo, não sei se eu vou apontar para o lado certo aqui. Pode ajudar também sendo membro do canal pelo botão Seja Membro. Aí tu ajuda direto pelo YouTube. Aí a tua contribuição vai para o YouTube, depois o YouTube me passa, mordisca um pedaço lá, mas chega alguma coisa em mim. Essas são as 3 formas de apoio e elas contemplam basicamente todas as possibilidades aí de apoio. Agradeço a todos que apoiam, são vocês que mantêm esse trabalho funcionando. Aqui, tem vários que não conseguem apoiar, não têm condições, mas compartilham o trabalho, comentam com os amigos, dão um dedinho para cima, comentam aí embaixo. Fazem um impulsionamento basicamente manual do canal e também sou imensamente grato a vocês. Tem pai que indica para filho, filho que indica para o pai, professor que indica para o aluno. Então, agradeço a todo mundo que, de alguma maneira, faz com que esse canal possa crescer. Devagarinho, mas sempre em frente.
Dito isso, paro por aqui e tchau para vocês.